Parte 1. O isolamento no luxo. Som interno de um carro de luxo. O motor é silencioso, mas ouve-se o tic-tac suave do pisca-alerta. Ao fundo, um rádio de notícias em volume baixo. Chuva fina começa a bater no para-brisa. A noite em Sodoma do asfalto não perdoa os desatentos. Doutor Roberto, com seu terno impecável e a Bíblia de couro sobre o banco do passageiro, conferia o relógio de ouro. O culto das 7 já havia acabado, e ele sentia o peso do dever cumprido. Para ele, o mundo se dividia entre os que serviam a Deus como ele e o resto. Parte 2. O ataque. O som do carro morre abruptamente com um estilhaço de vidro, janela quebrada. Gritos ásperos. Som de porta sendo arrancada e o baque seco de metal contra a carne. O assaltante grita em fúria e com sangue nos olhos, olhando para todos os lados, completamente alucinado. A religiosidade de Roberto não o protegeu do ferro frio de uma arma em sua têmpora. Em segundos, o prestígio deu lugar ao terror. Ele sentiu o asfalto frio e sujo contra o rosto enquanto os golpes vinham, chutes e socos que ignoravam seus pedidos de misericórdia. O carro acelerou, deixando apenas o cheiro de pneu queimado e o silêncio de um beco sem saída. Parte 3. A indiferença religiosa. O som da chuva começa a engrossar, batendo nas latas de lixo de metal do beco. Ouve-se a respiração de Roberto, um som úmido, entrecortado por engasgos de sangue. Ao longe, o som de um sapato de solado duro caminha com ritmo, sem pressa. Roberto estava com o rosto colado no bueiro. O cheiro de lixo e água parada invadia seus pulmões, mas a esperança brilhou quando ele viu, pela visão turva, a barra de uma calça social cinza perfeitamente passada. Ele conhecia aquele andar. Era o diácono da sua paróquia, um homem que discursava sobre o amor ao próximo todos os domingos. Roberto, voz trêmula, quase um sopro por favor, me ajude, me levaram tudo. Os passos param bruscamente a 2 metros de distância. O som do tecido da calça roçando um no outro enquanto o homem se retrai. O religioso não se aproximou. Ele parou, mas seu corpo se inclinou para trás, como se a miséria de Roberto fosse contagiosa. Ele ajeitou os óculos no rosto, observando a cena com uma frieza clínica. Em sua mente, não passava compaixão, mas um julgamento rápido e implacável. O religioso, pensamento em voz alta, tom de sussurro moralista, olha o estado disso. Sangue, sujeira. Se eu me envolver, vou ter que ir à delegacia, vou perder meu tempo, talvez até manche meu nome saindo desse beco a essa hora. Quem garante que ele não procurou isso? A Bíblia diz que colhemos o que plantamos. Ele não estendeu a mão. Em vez disso, levou a mão ao peito, onde guardava um pequeno crucifixo de ouro por baixo da camisa. Fez um sinal da cruz rápido, um gesto mecânico para aliviar a própria consciência, e deu o primeiro passo para o lado, contornando o corpo de Roberto como se estivesse desviando de uma poça de lama. O som dos passos recomeça, mas agora mais rápidos, fugindo da cena. Roberto tenta esticar os dedos para tocar o sapato do homem, mas seus dedos apenas arranham o asfalto frio. O som do sapato social batendo no chão ecoava pelas paredes do beco, tornando-se cada vez mais baixo, até ser engolido pelo barulho da cidade que não dorme. Roberto estava sozinho novamente, e o vácuo deixado por quem deveria ajudar pesava mais que a dor das costelas quebradas. Parte 4. O espetáculo da caridade. Som de um carro moderno se aproximando. Música pop animada saindo pelas frestas do vidro. O carro para. O som de uma câmera de celular ligando. O beep inicial. Uma luz forte iluminou o beco. Não era o sol, mas o flash de um smartphone de última geração. No banco de trás, uma influenciadora com milhões de seguidores retocava o batom enquanto o motorista apontava para o corpo caído de Roberto. Motorista, dona, olha ali, aquele homem tá muito mal. Não devíamos chamar alguém. Ou parar. Influenciadora, voz entediada e impaciente. Ai, não, Paulo. A gente já gravou 13 entregas de marmita hoje. O engajamento de caridade da semana já bateu a meta. Se eu postar esse homem todo sujo de sangue, o algoritmo vai derrubar meu vídeo por conteúdo sensível.
Tira uma foto de longe, só para eu ver se serve pro story de oração pela cidade. Não? Esquece. Tá feio demais. Segue o caminho. Tenho jantar com os patrocinadores. O carro acelera com um som eletrônico moderno. O silêncio volta para o beco, interrompido apenas pelo som da chuva aumentando. Parte 5. A vulnerabilidade no caminho. Som de passos cansados sobre o asfalto. O barulho de chaves balançando no bolso. O som ambiente é de uma cidade vazia de madrugada. Um transformador de postes zumbindo e o vento soprando papéis pela rua. Eram 3 da manhã. Bruno apertava o casaco contra o corpo, o cansaço do turno dobrado no restaurante pesando nos ombros. Ele caminhava rápido. Sabia que ser quem era naquela cidade, aquela hora, era carregar um alvo nas costas. Sem ônibus, o caminho a pé era um exercício de sobrevivência. Um gemido abafado, vindo de um beco lateral. Bruno para bruscamente. Som de metal raspando. Ele saca um spray de pimenta e destrava o pino com um clique seco. Bruno, sussurrando. Voz trêmula, quem tá aí? Eu tô armado. Aparece. Parte 6. O choque do reconhecimento. Bruno entra no beco. O som da respiração dele é rápida e audível. Ele tropeça em uma lata, e o som ecoa. Ele ilumina o chão com a lanterna do celular. A luz trêmula revelou o horror. No meio da sujeira, um homem desfigurado pelo sangue. Bruno deu um passo atrás, o coração batendo na garganta. Mas quando a luz atingiu o rosto da vítima, o spray de pimenta quase caiu de sua mão. Era ele. O homem que, semana após semana, usava sua influência para pregar o ódio contra pessoas como Bruno. Roberto, que já o tinha humilhado publicamente no restaurante, estava ali, reduzido a nada. Bruno, voz num misto de pavor e dúvida. Não pode ser. É o doutor Roberto. Logo ele. Por um instante, o silêncio do beco foi preenchido por um dilema cruel. Bruno lembrou de cada palavra homofóbica, de cada olhar de nojo. Se ele apenas saísse dali, ninguém saberia. Seria o destino. Mas, ao ver a mão de Roberto tremer em busca de vida, Bruno guardou o spray. A humanidade dele era maior que a mágoa. Parte 7. O resgate. Som de esforço físico. Bruno grunhe enquanto levanta o corpo pesado de Roberto. O som de sapatos arrastando no asfalto. Bruno não tinha carro, mas tinha braços. Ele arrastou Roberto centímetro a centímetro para fora da escuridão. No meio da avenida deserta, ele acenou desesperadamente até que os faróis de um táxi surgiram no horizonte. Som de um carro parando bruscamente. Porta abrindo. Bruno, gritando para o taxista, me ajuda. Ele foi assaltado. Tá morrendo. Pro hospital central, agora. Parte 8. O encontro com a verdade. Som ambiente de hospital. Bips de monitores cardíacos, vozes abafadas de enfermeiros ao fundo. O som de uma cortina de leito sendo puxada. 3 dias depois, Roberto abriu os olhos. O quarto estava silencioso até que ele viu o rapaz sentado na poltrona ao lado. Bruno estava com as mãos entrelaçadas, parecendo pequeno naquela cadeira, mas seus olhos eram calmos. Roberto, voz fraca, rouca, eu lembro do hospital, mas quem me tirou daquele beco? O médico disse que foi um rapaz. Bruno, voz suave, sem rancor, fui eu. Roberto, eu estava voltando do trabalho. O médico disse que você vai ficar bem. Silêncio absoluto por alguns segundos. Apenas o bip constante do monitor. Roberto sentiu um nó na garganta que nenhum remédio poderia curar. A imagem de Bruno, o homem que ele chamava de pecador e aberração, era agora a única razão de ele ainda estar respirando. Roberto, com a voz embargada, eu sempre te persegui. Eu gritei contra você, usei meu cargo para te diminuir por causa da sua sexualidade. E você? Por que você fez isso? Bruno se levantou lentamente. Ele não tinha ódio no olhar. Apenas uma paz profunda. Antes de sair do quarto, ele se aproximou do leito, olhou nos olhos de Roberto e recitou as palavras que o religioso conhecia de cor, mas que só agora começariam a fazer sentido. Bruno, voz firme e serena em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Bruno, qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Roberto, chorando baixo, aquele que teve misericórdia dele. Bruno, tocando levemente o ombro de Roberto. Jesus lhe disse: vai, faça o mesmo.